Aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, antes de começar a homilia, como eu não falei no início da Santa Missa, falo agora rapidamente, só para lembrar as pessoas que deram like, as pessoas também que visualizam depois essa Santa Missa, não esquece de dar o like, por favor. Quem não se inscreveu no nosso canal do YouTube é o Arquimig Niterói /Padre João Cláudio, tá? E além de você se inscrever, faz a notificação. Segue a gente no Instagram. Instagram é @Missa de São Miguel Oficial, tá? E na nossa página do Face, Arquimig Niterói /Padre João Cláudio, também e ajuda a gente a divulgar esse trabalho, a podermos levarmos um pouquinho de força nesse momento de dificuldade, um pouquinho de fé nesse momento de dúvida, como pedia muito bem o nosso querido São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Quando ouvimos essa oração de São Francisco, vemos ali um homem de Deus curtido. Sabe quando a gente faz curtido, a expressão curtido forjado, seria melhor, pelo cadinho do fogo. Sabe aquele metal que o ferreiro está lá forjando para transformar numa espada, forjando na pancada? É São Francisco de Assis. E um homem, quanto mais foi forjado no sofrimento, na dor, porque São Francisco experimentou o sofrimento pelo ódio, o sofrimento pelo desespero, o sofrimento pela dúvida, o sofrimento pela ofensa, o sofrimento pela discórdia, o sofrimento por cada um dos temas da sua oração. Ele foi capaz de compor uma oração tão bonita. E o santo também que nós estamos celebrando hoje, São Camilo de Leles, um jovem religioso
que numa epidemia em Roma, por ser muito grande, ele se deu e se doou no cuidado dos doentes. Quando todo mundo queria fugir dos doentes, ele foi tratar dos doentes. Ele foi ao encontro dos doentes. E ele não levou só o cuidado, como levou também a fé, a palavra de Deus, o amor. É importante o testemunho de São Camilo de Lélis nesse momento em que estamos vivendo. Eu indico a vocês hoje, quando vocês olharem lá a sua internet, dá uma olhadinha lá e bota lá na vida de São Camilo de Lélis. Mesmo que seja aquele resumo que se traz, mas você vai ver um homem que deu a sua vida e se voltou pelo Cristo no doente, nos irmãos. Eu queria dizer que o evangelho de hoje é um evangelho de louvor. Jesus está louvando ao Pai. Eu te louvo, ó Pai. Eu te louvo porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. E aí me vem em mente tantos homens e mulheres pequenos, frágeis, simples. Uma irmã Dulce, uma Santa Teresa, Francisco e Jacinta, pastorinhos de Fátima, a irmã Lúcia, uma Santa Faustina, uma Catarina de Labouré, uma Santa Catarina de Siena, que sem saber ler e escrever, um Francisco de Assis, e tantos outros homens e mulheres, pequenos, humildes, simples. Deus, eu sempre falo isso na missa de São Miguel, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele chama quem Ele quer. E mesmo ao ser chamado, o nosso coração precisa estar voltado para Ele. A gente não pode se perder no orgulho, na vaidade. Quando eu me tornei padre, a minha mãe virou para mim e falou: meu filho, eu só vou te pedir uma coisa quando você for padre. Adivinha o que minha mãe pediu para mim, Alexandre? Será que ela está ali? Ou já foi lá para dentro? Mamãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Vem cá, chega aqui na porta, por favor. A senhora sabe, quando eu me ordenei padre, qual foi a única coisa que a senhora me pediu? Eu sempre pedi isso a você. Sempre. Nossa, sempre amigos dos velhinhos, testando um sorriso para eles. O que mais? É isso aí. Você sempre não mudasse, sempre fosse a mesma coisa. Você nunca mudasse. Então, a minha mãe... Para mim, é só os velhinhos, que os padres... Fala mesmo, os padres... Mamãe... Não ligo muito dos velhos. Então, eu acho que quando encontrar uma velhinha, nem que não coisa, mas deu um sorriso. Bate com a mão, deu um sorriso. A velhinha foi muito satisfeita. É. Se você não mudasse. Ó, mas a senhora sempre falou o quê? Para que eu Nunca mudasse. nunca mudasse. Se você fosse, olha, fala nisso. Tu fala de 10 anos de falecimento. 10 meses, mãe. 10 meses. E 10 anos, meu Deus. Ó, minha mãe sempre me disse isso. Meu filho não muda.
Ó, mãe, eu tô te dando tchau, tá? Você não tá enxergando, tô te dando tchau, tô rindo pra senhora. É. Eu? Tá dando tchau? Tô, você não falou pra dar pros velhinhos? Tchau. Ah, tá mesmo. Minha mãe, a senhora... Tá velhinha, sou velhinha, né? A senhora não é velhinha? Olha, eu não consigo... Sou velhinha só de... Eu não consigo olhar minha mãe... De cabeça de cor, de cabeça sou nova. Com certeza. E mais nova que muita gente. E eu digo para vocês, é muito fácil às vezes, vamos dizer, menos difícil ser padre. Mais difícil que ser padre é manter-se padre. E mais difícil ainda é manter-se padre vivendo as convicções que você acredita. É mais difícil que se manter padre e mais difícil que ser padre. Ser padre é só o início do caminho. Eu sempre falei isso para os meninos que vêm aqui, os seminaristas que trabalharam aqui. Aliás, ontem foi aniversário do Eloy. Parabéns, Eloy. Foi ontem ou foi anteontem? Foi ontem, né? Eu rezei por você, Eloy. Tá? Falei para o Leandro, que vai receber o acolitato, está dando esse passo. Falei com o nosso querido Igor. E o Renan, que deixou o seminário, mas que eu rezo muito para que um dia volte para o caminho do sacerdócio. Eu acredito muito na vocação do Renan. Eu sempre falei isso para eles. Eu nunca os tratei de cima para baixo. Foi a primeira coisa que eu falava para eles, eles estão de prova. Primeiro dia que eles chegavam aqui em Fátima, eu olhava para eles e falo: vocês são os meus futuros irmãos sacerdotes. Vocês são os meus colegas, já são os meus colegas no coração de Deus. Vocês não são um funcionário, vocês não são um vigário paroquial, vocês são irmãos que estão em estágio. Devem aprender principalmente com os meus erros, né, e com os meus acertos. E o trabalho pastoral, primeiro, é o trabalho da observação. E quando eu leio esse evangelho do louvor de Jesus, eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu também me lembro da figura do Bento XVI. Pouca gente acha que aquele homem alemão, tímido, mas alegre, músico, e o filme do nosso querido diretor brasileiro, que eu esqueci o nome dele, quando fez Os Dois Papas, o humanizou de uma maneira muito bonita, como também humanizou o Papa Francisco. E essa imagem que eu vi do Papa lá no hospital, você viu, Xandico? Tá em casa. Mas ele indo visitar os doentes, aquele abraço que ele deu naqueles doentes, foi um abraço que ele deu nesse padre aqui que pensava que estava doente. E que Deus dê a ele muita saúde, muita sabedoria, para ele nos mostrar exatamente que o caminho do Senhor é o caminho dos simples, dos sábios, dos entendidos, e não dos arrogantes, dos poderosos, daqueles que se sentem e se fazem melhores que os outros, ou aqueles que tentam buscar nos outros elogios, reconhecimentos. Eu quero simplesmente que as pessoas encontrem o céu. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo, porque olhou para essa minha humanidade tão frágil, mas para esse bom coração. Olha, gente, não basta ser cristão, tem que ser bom. Tem que ter bondade no coração. E os bonzinhos, como diz o pessoal, só se ferram. Porque a sina do bonzinho é essa, do bom. Bonzinho não, do bom. É se ferrar. É perder.
é ser passado para trás. Às vezes as pessoas confundem o bom com o bobo. Nem todo mundo que é bom é bobo. Eu me lembro muito da figura da Santa Dulce, quando ela foi pedir na feira legumes, que normalmente sobrava das barracas para os pobres dela, e ela chegou num amigo dela, feirante, comerciante, que não estava num bom dia, e ela estendeu a mão e falou: você pode me dar um legume para os meus pobres? E o feirante cuspiu na mão que a irmã Dulce estendeu. Se fosse uma pessoa normal, uma pessoa aí de fora, o que a pessoa faria, Alexandre? No mínimo, xingaria aquele comerciante, falaria impropérios, reclamaria. A irmã Dulce, a mulherzinha tão pequena e baixa, mas no alto de sua santidade e sabedoria, ela simplesmente olhou para aquele homem, deu um sorriso e falou assim, olhou, secou no seu hábito o cuspe e falou: esse foi para mim. Agora estendeu a outra mão e disse: dá um legume para os meus pobres. Uma mulher focada, obstinada em fazer a vontade de Deus. Assim devemos ser, sem querermos mudar, sem querermos ser pessoas que nunca fomos. Não vamos ser pessoas iludidas. Não somos melhores ou piores. E se fomos melhores ou piores, cabe a Deus julgar. Claro, todos nós temos defeitos, temos. Mas, como dissemos no salmo da missa de hoje, o Senhor é o quê? É indulgente, ou é favorável. É indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus favores. Às vezes a gente fica tão perdido pedindo a Ele coisas que a gente às vezes até se esquece dos favores que Ele já nos concedeu. Pois Ele te perdoa toda a culpa. E cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés, como vimos na primeira leitura de hoje, ao se aproximar no Horebe. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E aos filhos de Israel, ele revela seus grandes feitos. Somos filhos da herança. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde os nossos irmãos e irmãs enfermos que estão lutando pela vida. Dê sabedoria, dê paciência para aqueles corações atribulados. Dê muita força emocional para aqueles que estão enfrentando nos hospitais essa enfermidade, para os parentes. Conforte o coração dos que estão sofrendo nesse momento em que estamos vivendo e arranca, Senhor, de nós todo o ódio, toda dor de ódio, toda dor de mágoa que estamos sentindo nesse instante. Cura-nos, Senhor.